Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar sobre The Handmaid's Tale. A série chegou ao final da sua 4ª temporada agora, e eu vou gravar esse vídeo com as minhas impressões sobre essa temporada. Lembrando que eu tô participando de uma cobertura semanal de The Handmaid's Tale lá no canal da Carol Moreira, junto com ela e com o Michel do Série Maníacos, e o link pros nossos vídeos vai estar na descrição. Se tudo der certo, perto do lançamento desse vídeo vai ter a nossa live aí do final da temporada, deve ser na terça-feira, às 9 da noite. Se você tá no futuro, provavelmente já saiu. Vai ser na terça-feira, às 9 da noite. Dá uma olhada lá no canal da Carol, que vai ter todas as informações. E também tem um outro vídeo que eu vou linkar aqui na descrição, que foi um desabafo meu sobre como eu tava me sentindo ao ver os primeiros episódios da temporada, ao demorar pra ver esses primeiros episódios. Esse vídeo de agora, que eu tô gravando nesse momento aqui com vocês, é um vídeo que é sem roteiro. É pra me ajudar a processar os meus pensamentos sobre a temporada, sobre os episódios e depois sobre o todo. Então, obviamente, ele vai ter spoilers, tá? E eu queria que vocês me acompanhassem nessa jornada e conforme eu for falando dos episódios, vocês deixam aí nos comentários também o que vocês acharam pra gente conversar a respeito. Acho que essa temporada foi uma grande sessão de terapia pra vários dos personagens, principalmente pra June e pras refugiadas de Gilead, então a gente também pode conversar aí pra trocar os nossos pensamentos e sentimentos sobre a série. Então tá, começando pelo episódio 1 da temporada, que foi o Pigs. Esse episódio foi uma transição interessante aí do final da terceira, que foi toda aquela coisa apoteótica da fuga das crianças e tal, pra algo bem idílico, bem isolado, na fazenda, né? As aias estavam lá escondidas na casa da senhora Kiss, que é uma esposa muito jovem, uma adolescente, que infelizmente foi obrigada a se casar com um homem muito mais velho do que ela, obrigada a ter relações sexuais não só com ele, mas com vários outros homens. E é um episódio que eu acho que ele contém em si um pouco do tom que vai ser da temporada toda, que é um tom de raiva e de vingança, que pode chocar e vai chocar, que não é uma coisa simples de assistir, mas que é totalmente compreensível levando em conta a situação. A série, no escopo geral, eu acho que tem muito da lógica desse episódio, que quando você tá em uma situação que você não pode lidar pelos meios legais, muitas vezes a saída de quem foi machucado pode ser a violência. Então acho que nesse episódio eles já estavam preparando a gente pro que viria pela frente. O episódio 2 foi um episódio que me deixou um pouco na bad, porque de novo, June sendo capturada, de novo ela voltando aí pro controle de Gilead. A gente já viu isso acontecer várias vezes, dela quase fugir, depois ser trazida de volta. Eu não aguentava mais isso, mas ao mesmo tempo é um episódio que estabelece aí algumas coisas, como a gravidez da Serena. Tem uma coisa que eu gosto muito nesse episódio, que é a Martha, que tinha fugido junto com as crianças, que tá finalmente se ajustando aí à vida no Canadá. E isso é uma coisa que vai ser um tema dessa temporada também, né? Que é como essas pessoas que estão extremamente traumatizadas conseguem viver uma vida normal. Muitas vezes elas não conseguem. A gente vê que a Rita, ela tá conseguindo aí mudar alguns hábitos, mas outros permanecem. Ela tem que trabalhar na terapia, por exemplo. Ela fica compulsivamente limpando tudo, porque ela era obrigada a fazer isso quando ela tava em Gilead. E muito provavelmente, se ela não limpasse bem o suficiente, ela era castigada. A vida dela dependia disso. Então a gente vai ver como cada uma dessas sobreviventes vai lidar com esse trauma. O episódio 3 foi um episódio bastante polêmico da série, porque trouxe à tona, de novo, aquela discussão sobre o torture porn, né? A pornografia de tortura. É um episódio que boa parte das cenas envolvem a June capturada, sendo torturada, sofrendo abusos de diversas formas, outras pessoas morrendo e sofrendo violências para que a June possa sobreviver. Também um episódio que mexeu um pouco com a suspensão de descrença da série. Pra quem não sabe que a suspensão de descrença, tem um vídeo da Autópsia Game of Thrones que eu explico sobre o conceito, mas é basicamente o que faz a gente aí, como público, não ficar duvidando do que tá acontecendo na tela, sabe? Quando a gente fala, isso nunca aconteceria, provavelmente a suspensão da descrença foi quebrada por algum motivo e a gente tem que ver qual foi esse motivo. E eu acho que esse episódio deu uma esticada na nossa suspensão de descrença. A June acaba sendo muito protegida de várias formas, ela passa pelo trem no último milésimo de segundo, várias pessoas morrem ao redor dela, mas ela segue viva. Enfim, vocês podem concordar ou discordar comigo e tal, mas eu acho que essa temporada ela teve algumas coisas no roteiro que pareciam muito assim, que estavam dando uma contorcida no roteiro pra que a gente conseguisse fazer as coisas chegarem ao ponto que chegaram. E eu acho que esse episódio é um exemplo muito claro disso. O episódio 4 é um episódio que eu gosto muito, que chama Milk. É um episódio muito sobre a relação
relação da June com a Janine. E a Janine é uma das minhas personagens favoritas da série, principalmente porque ela é bastante complexa e destoa um pouco do que a gente deveria pensar de Gilead, que às vezes pode ser uma coisa que te leva ao niilismo e tudo mais. E a Janine não. Ela é ingênua demais, às vezes até, mas ela tem um baita coração e as conversas dela com a June nesse episódio, pra mim, são alguns dos pontos altos dessa temporada. A gente também finalmente vê algo além ali de Gilead e do Canadá, né? A gente consegue ver a zona de guerra, a gente consegue ver a resistência, que no fim das contas não é nem um pouco como elas imaginavam. Também tem muitos problemas ali, e eu gostei de terem mostrado que tem esses problemas. Isso é mais desenvolvido no episódio 5. Eu achei toda essa parte em que elas estão em Chicago muito interessante. Você vê que tem várias facções de sobreviventes ali na cidade. Fica até parecendo que mudou o tipo de série, né? Que a gente tá lidando mais com The Walking Dead ou algo do tipo. Que você tem facções que às vezes se combatem. A série deu uma indicação ali de um outro grupo que não apareceu direito ainda, que pode vir a ser importante na próxima temporada. Nesse episódio também a gente tem a ascensão do comandante Lawrence em parceria com a tia Lydia, que foi uma trama que eu achei um pouco confusa nessa temporada. Eu acho que o Lawrence foi um personagem que a gente não sabe muito bem o que ele quer, mas não de um jeito bom, sabe? Eu fiquei achando ele um personagem meio despropositado na temporada toda, o que é muito tenso, porque ele foi um dos mais interessantes nas temporadas anteriores. Aí o episódio 6, pra mim, foi um dos melhores dessa temporada, porque ele mostrou toda a culpa que a June tem, né? Toda a culpa que ela tem por deixar a Hannah pra trás. E como ela não quer fazer isso, a Moira tem que praticamente arrastar ela pra fora de Gilead. E mesmo assim a gente vê que a June tá disposta a jogar a vida dela fora, porque não era pra ela ter saído de lá mesmo, a vida dela não vale mais que a de ninguém. Quando ela chega pra encontrar o Luke, a gente vê que a primeira coisa que ela faz é pedir desculpas. E tudo isso é contrastado com os flashbacks de quando eles se casaram, de como eles queriam ter filhos e como a Hannah, que é esse filho que eles queriam ter, foi tirada do casal e a June se sente culpada por não ter conseguido trazer junto com ela. Isso a gente vai ver depois que é uma culpa que o Luke tem também, que ele também tentou muito. Então, ele não considera a June responsável por isso, mas ela se considera. Então, eu acho que esse episódio foi muito bom pra estabelecer a relação dos dois como seria dali pra frente. E não foi uma relação fácil, né? A gente vê no episódio seguinte como é esse começo da vida da June no Canadá. E que não é nada fácil esse começo aí. A gente já tinha visto com a Rita que foi difícil pra ela se habituar à vida nova. A gente vê que ela não consegue ir pra um supermercado sem ter lembranças vívidas de todos os traumas pelos quais ela passou, né? Isso culmina com ela indo pra Serena Joy, pra descontar a raiva que ela sente com razão. E eu acho que esse episódio foi muito bom em lembrar pra gente que apesar de Gilead e do Fred serem os maiores abusadores da June, a Serena foi cúmplice disso tudo. Ela provocou vários dos abusos pelos quais a June passou. E esse episódio também tem um momento muito complicado, que é que a June estupra o Luke, né? Eu acho que isso precisa ser abordado de uma forma mais enfática, porque o Luke não chegou a confrontar a June ainda sobre isso, mas a gente sabe que ele tá com a pulga atrás da orelha. Eu acho que ele tá montando o quebra-cabeça pra entender que ele foi estuprado. Sabe? Ele percebeu que tem alguma coisa errada acontecendo, que a June só tem conseguido lidar com as coisas com violência. Eu acho legal trazer essa discussão aqui, porque a gente vai entrar em vários episódios violentos da June nesses últimos episódios, vários momentos que mostram a raiva dela, que mostram a vontade de vingança dela, e que eu acho que são uma forma dela lidar com todo esse trauma que ela passou. O que não quer dizer de forma alguma que ela tenha o direito de machucar as pessoas ao redor dela. Mas eu acho que The Handmaid's Tale é uma série que é tão genial por causa disso. Porque apesar dela escolher alguns caminhos fáceis de roteiro, umas coincidências e tal, ela não escolhe um caminho moral fácil. Seria muito fácil colocar a June só como uma heroína simples que sofreu todo esse trauma e agora tá tentando se recuperar e insistem em fazer mal pra ela. Mas a série não quer transformar a June só nesse personagem simples. Ela quer fazer com que a June também tenha atitudes que nós, como público, vamos achar questionáveis. E que a gente vai todo episódio ficar, poxa, será que era pra ela estar agindo assim? June, isso não foi legal. Essa pessoa não tem nada a ver com o trauma pelo qual você passou e você tá descontando nela. Não é uma saída fácil, porque existe o perigo das pessoas simplesmente não quererem mais acompanhar esse personagem. Mas eu achei muito legal a saída desse final do episódio, que a June tá falando sobre a Serena, mas a cena tá mostrando a June com o Luke e falando sobre como a Serena é manipuladora, mas tudo que ela tá falando meio que serve
pro que a June está sendo nesse momento. A gente vê que várias coisas que ela vai fazer, aí principalmente nesse final da temporada, são pra manipular os outros pra conseguir superar, de certa forma, o que ela passou da maneira dela, que é uma maneira bastante torta, tá? Não tô dizendo aqui que é certo. Pelo amor de Deus, não venham me dizer que eu tô passando pano pra June, tá? Eu acho que o 8º episódio é muito sobre isso. Ele estabelece 2 coisas principais que eu acho muito importantes. Primeiro, que a June foi dar o testemunho lá, né, falando dos abusos que ela sofreu pelo Fred e pela Serena. Falou em público o que aconteceu. E isso vai estabelecer muito de como ela não pode lutar pelas vias legais, porque as vias legais e políticas não necessariamente levam em conta a vítima. E outra coisa é a terapia em grupo, que você vai ver várias maneiras de lidar com o trauma dessas várias mulheres de Gilead. Algumas, tipo a Moira, querem esquecer e tentar sobreviver da forma que dá. Outras, como a June e como a própria Emily, querem mesmo que essas pessoas que causaram mal a elas morram, querem que elas tenham um destino terrível. E isso é abordado pelo episódio seguinte, porque a gente vê que mesmo a June tendo falado todas aquelas coisas, tendo acusado os Waterfords, eles vão ganhar a liberdade deles, porque o Fred vai fornecer informações sobre Gilead. Então eu acho que a série conseguiu construir ao longo de vários episódios essa revolta da June com o sistema, que mesmo saindo de Gilead, ela ainda não consegue ter a tal do closure, que falam em inglês, né? Que é você encerrar o assunto, você conseguir superar e seguir em frente. Ela não consegue porque mesmo se o Fred Waterford fosse julgado por tudo que ele fez, ele não sofreria metade do que ele causou a ela. E do que ele causou a várias outras pessoas. Então a única saída seria, basicamente, estar fora da lei. Que aí é o que o episódio 9 junta no episódio 10, né? O episódio 9 ele tinha sido um pouco mais morno e tudo mais. Teve aquela cena da June com o Nick, que a chegada até a cena foi meio nada a ver, né? Foi meio viajada a forma que o Luke propôs o encontro e tal. Mas no fim das contas, tudo isso se junta no episódio 10. Que o Nick vai ajudar a June na vingança, o comandante Lawrence também vai ajudar de certa forma, e a gente vê a June tanto abusando do sistema, quanto desrespeitando esse sistema para obter a vingança dela, né? A gente vê ela manipulando o Tuelo com uma oferta meio irrecusável, né? Olha, ele tá te ajudando, aí ele já te deu algumas dicas aí de inteligência, mas você pode fazer com que ele volte pra Gilead, seja julgado pelos crimes dele lá, em troca de 22 mulheres que cooperaram com a resistência. Então, meio que, se minha história não vale pra condenar esse cara, talvez então, por essas 22 mulheres, vocês possam devolver ele como prisioneiro. E eu achava que ela ia deixar ele pras leis de Gilead, porque afinal, o Fred traiu Gilead, né? E pra mim, essa é uma das partes mais legais do episódio 9, inclusive, que é ele e a Serena percebendo que Gilead tá de olho no bebê da Serena, que eles querem que eles voltem, mas que se eles voltarem, eles estão ferrados, porque eles já cometeram várias heresias. Então, meio que a única saída deles é ou continuar presos e fiéis a Gilead, ou simplesmente largar a Gilead e cooperar com o governo pra conseguir a liberdade deles. Mas a June não deixou o julgamento na mão de Gilead mesmo, né? Ela foi lá e fez a justiça com as próprias mãos, com a ajuda do Nick e tal, juntando várias mulheres pra fazer um linchamento do Fred, de uma forma muito parecida que a gente tinha visto lá na primeira temporada, que tem os apedrejamentos e tal, só que numa subversão disso, porque nos linchamentos que a gente tem em Gilead, feitos pelas aias, que eu esqueci o nome, vai ter aqui na tela, o que acontecia muitas vezes é que quem elas estavam matando lá eram pessoas da resistência que estavam sendo falsamente acusadas de algum crime. Nesse caso, elas estavam atacando um dos responsáveis por todo aquele sofrimento que elas sofreram. Agora, o que vai acontecer com a June a partir de agora que ela teve essa vingança dela, a gente tem que ver na próxima temporada. Eu acho que na 5ª temporada a gente pode esperar a inclusão da relação dela com o Luke, que nunca vai conseguir entender, eu acho, ela ter participado desse linchamento. Porque a gente vê que o Luke, ele é um cara que ele luta muito. Ele é muito dedicado, mas ele vai pelos meios legais. A gente viu que a June perdeu totalmente a confiança nisso, partiu pra violência, e assim, eu acho que nesse caso específico, precisava, tá? Porque o Fred ia ficar livre, e a gente viu que ele e a Serena já estavam conseguindo admiradores ao redor do mundo. Eu tinha até falado na live da Carol que eu achava que isso ia ser uma Gilead 2.0, porque eles estavam com apoiadores por aí, né? Mas enfim, passei por todos os episódios pra dizer que, assim, eu acho que essa temporada, ela teve alguns momentos mais baixos, principalmente ali no começo. Eu acho que o 2º e o 3º episódios, eles fizeram a série demorar um pouco mais do que devia pra chegar ao ponto dela, que é toda essa discussão sobre o que é justiça, o que é trauma, como superar um trauma, como é possível sair de uma situação de sequestro, de cárcere, de abuso e de
tudo isso que é Gilead, de distopia e tudo mais, e participar de uma família, e fazer coisas mundanas como ir ao supermercado. Como você sai de uma situação dessas? Como você volta a viver normalmente? Eu acho que tirando esses primeiros episódios, a discussão da temporada foi muito sobre isso. E eu acho que foi uma boa discussão. Não foi uma discussão nada fácil, mas ela foi boa. Então, na minha opinião, apesar de ter sido muito difícil de assistir em vários momentos, de ter sido difícil ver a June cometer atos que eu tava muito triste e revoltada que ela tenha cometido, eu acho que isso faz parte de The Handmaid's Tale, que sempre foi uma série muito sobre como existe uma resistência interna na June, né? Ela sempre teve que... Ela tinha que se calar, tinha que sorrir, tinha que agir da maneira certa pra conseguir sobreviver, que até isso é recapitulado ali no 10º episódio, no flashback dela com o Fred, né? Mas agora nessa temporada a gente pôde ver a June agindo nos próprios meios. E como ela pegou essa manipulação e essas técnicas de sobrevivência que ela aprendeu em Gilead pra conseguir, a maneira dela, uma certa justiça e talvez o encerramento, né? Talvez agora, quem sabe, mas talvez ela tenha perdido a família dela no processo. Enfim, eu acho que essa temporada no geral foi boa. Eu tenho várias críticas individuais aos episódios, a algumas coisas que foram mostradas, mas eu acho que por causa dessas discussões de temas, eu gostei de assistir. Foi muito difícil ver nesse momento de pandemia, nesse momento que a gente tá todo mundo meio triste, mas ainda é uma das boas séries feitas aí na televisão. Eu sei que a 5ª temporada já tá confirmada, e eu não sei se vai ser a última da série. De qualquer forma, a gente deve ter a adaptação dos Testamentos aí, que é o 2º livro, né? Aliás, tem vídeo meu sobre os Testamentos, tem vídeo sobre várias coisas de Gilead, eu explicando como funciona aquela sociedade e tudo mais. Se vocês quiserem sugerir outros vídeos aí sobre The Handmaid's Tale pra eu fazer, coloquem aí nos comentários e digam também o que vocês acharam dessa temporada. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!